Oi, gente, tudo bem? Espero que sim, que estejam todos sob a graça e a paz de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Porque, estando nós sob a graça de Deus por intermédio de Jesus Cristo, consequentemente, estaremos em paz conosco e com todos. Não que tenhamos comunhão com tudo que há no mundo, porque a Bíblia também nos alerta que quem se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Mas quem está no mundo, vivendo sob a graça de Deus, consequentemente vive em paz, certo? Então, hoje nós vamos falar sobre o altar. Eu nunca ouvi alguém fazendo uma pregação sobre o altar, certo? E há dois tipos de altar. Aliás, hoje há dois, mas são dois. A gente não pode dizer, ainda há três tipos. Três tipos de altar há ainda hoje. Quais são esses três tipos de altar? De altares? Há o altar físico, o altar material, que é aquele local que a pessoa ergue para adorar a um Deus, certo? Para sacrificar a Deus, certo? Existe um outro tipo de altar onde a pessoa ergue ali ou coloca uma mesa somente para adorar, cultuar ao seu Deus. E o outro tipo de altar, que é espiritual, onde você estiver, você presta a sua adoração, o seu sacrifício de louvor e adoração a Deus. Esse é o altar espiritual. Por que eu citei os três tipos de altares? Existe um altar, como já foi falado, que é o altar onde se sacrifica, que antigamente ele era muito usado pelas pessoas das quais nós viemos, como Abraão, Noé, Isaac, Jacó, Gideão, Moisés, certo? Os pais de Jesus também sacrificaram no holocausto, certo, gente? Nesse altar, sacrificavam animais. E até hoje ainda existe este tipo de altar. Só que esse tipo de altar não é mais para nós cristãos. O nosso sacrifício hoje é de adoração e louvor a Deus. O nosso altar hoje, material, é qual? É uma mesa para a gente colocar a Bíblia, para a gente colocar a harpa, para ministrar a palavra de Deus. Ou para colocar a ceia. Inclusive hoje foi ceia. E eu não fui porque eu não tive condições de ir. Deus sabe de todas as coisas. Eu estou muito rouca. A minha voz até que melhorou agora, certo? Mas nós, como eu estava falando, nós cristãos hoje, o nosso altar espiritual pode ser em qualquer lugar. A gente pode adorar a Deus em qualquer lugar onde estejamos. Na nossa casa, dentro do nosso carro, dentro do nosso quarto, na igreja, fazendo caminhada, lavando a louça. Qualquer lugar a gente pode fazer ali o nosso altar e adorar a Deus em espírito e em verdade. Porque Jesus disse um dia à samaritana que haveria o dia
no qual os verdadeiros adoradores adorariam ao Pai em espírito e em verdade, e não mais no monte que ela estava apontando, e disse que era lá que os pais dela adoravam a Deus, ou em Jerusalém. E Jesus disse a ela que haveria de chegar o dia, e já era chegada a hora, o dia de adorar a Deus em espírito e em verdade. Mesmo assim, a gente se reúne, é bacana a gente se reunir para adorar a Deus juntamente com os nossos irmãos, certo? Então, como eu já falei, no Velho Testamento, as pessoas que pertenciam à linhagem divina de Deus, como Noé, Abraão, Moisés, onde eles chegavam, eles erguiam um altar material para sacrificar a Deus cada vez que eles recebiam algo de bom, cada vez que eles atravessavam um deserto e permaneciam vivos, saudáveis, eles agradeciam a Deus. Como Noé, aqui no livro de Gênesis, capítulo 8, verso 20, está escrito assim: e edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. E não foi apenas um, mas mais de um, porque fala holocaustos. Ele ofereceu ao Senhor após o dilúvio. Por quê? Porque Noé, ele sofreu muito. Nós sabemos que na época de Noé, a devassidão estava demais. E Deus mandou Noé construir uma arca, porque ele iria destruir o mundo com água. E aconteceu. Noé construiu a arca, mas demorou muito para ele construir a arca. E ao passo que ele ia construindo a arca, pessoas zombavam dele, chegavam e zombavam dele. A própria esposa dele chegou a dizer a ele que ele estava louco, mas depois ela se rendeu, certo? Porque ela viu que Noé estava certo e Deus converteu o coração de sua esposa e de seus filhos, noras. Creio eu que foi Deus mesmo que fez isso para que a humanidade não ficasse extinta da terra. E ali Noé, após construir a arca, ele colocou ali dentro da arca um casal de cada animal e a sua família. Após o dilúvio, que nós sabemos que choveu 40 dias e 40 noites, não foi chuva pouca, fininha, muita chuva, que nós não sabemos onde a arca foi parar. Só sabemos que Noé e sua família foram salvos e os animais também que ele colocara ali na arca. Então, após o dilúvio, ele sacrificou, ofereceu sacrifício a Deus em holocaustos. Ele ficou muito feliz por ter conseguido, principalmente por saber que Deus estava falando com ele, por saber que ele era um escolhido de Deus e que realmente Deus falara com ele, certo? Então, outro que sacrificou muito também a Deus foi Abraão. Está aqui também no livro do Gênesis, capítulo 13, né? Nós vemos aqui também no livro do Gênesis, capítulo 13, no versículo 18, e Abraão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Mamré, ou Mamre, né? Que não tem acento, não é? Que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor.
Abraão, ele migrava de um lugar para o outro, conforme Deus falara com ele. Cada vez que Deus falava com ele, ele mudava de um lugar para o outro. Então, cada lugar que ele chegava bem. Então, ali ele ia agradecer a Deus e sacrificar. E naquela época, oferecia em sacrifício um animal saudável. Tinha que ser um animal saudável. Era a cultura daquela época, certo? Hoje ainda existe, mas não no meio do cristianismo. No meio do cristianismo, o sacrifício é de louvor e de adoração a Deus. Não existe mais esse tipo de altar, o holocausto, onde sacrificava. Como Jesus, quando nasceu, seus pais, Maria e José, que, falando materialmente, eram os pais dele, não espiritualmente, mas falando materialmente. Mesmo que saibamos que Jesus foi gerado por obra e graça do Espírito Santo, para todos ali os pais dele eram José e Maria. E quando ele nasceu, ele e Maria ofereceram um casal de pombinhas em sacrifício ao nascimento de Jesus. E nós vamos ver aqui também na frente, ainda no livro do Gênesis, Abraão, quando Deus lhe ordena a oferecer seu filho amado, Isaque, em holocausto. Deus testou Abraão, porque Deus amava muito Abraão, apesar de não ser o seu único filho. Muitos apregoam dizendo que Abraão era o único filho que Isaque era o único filho de Abraão, mas não era. Isaque era o único filho de Sara. Abraão já tinha Ismael, mas Abraão, pelo que a gente vê, Abraão idolatrava Isaque. Ele deixou Agar embora com o seu primogênito, que era Ismael. E ele não deveria ter feito isso, porque Ismael era tão filho dele quanto Isaque. Na verdade, Isaque era filho da promessa, mas não precisava Abraão desprezar Ismael e amar tanto Isaque. Então eu creio que por isso Deus o colocou à prova. Mas ele obedeceu e foi com os seus servos, um jumentinho, e levou Abraão. Aqui no capítulo 22 fala tudo sobre o que aconteceu, como foi que aconteceu. E ali há uma passagem onde Isaque pergunta ao pai onde está o cordeiro, e o pai lhe diz: Deus proverá. E no momento certo, quando ele levantou o cutelo para matar o seu filho ali, para oferecer a Deus em sacrifício, ele ouviu uma voz dizendo que não. Eis aqui o cordeiro. E o cordeirinho apareceu para ele sacrificar. E Abraão, ele sempre oferecia sacrifício a Deus. Não foi uma vez só que ele ofereceu sacrifício a Deus. Cada lugar que ele chegava, que ele era abençoado, ele se sentia abençoado, ele erguia um altar, um holocausto ali e oferecia sacrifício. E o altar era de pedra, eles faziam aquele que suportava o fogo, gente. Não era de madeira. Suportava o fogo. Ali colocava lenha, colocava o fogo e sacrificava o animalzinho para a fumaça subir para o céu, certo? E a gordura escorrer pela terra, certo? Como também o sangue correr pela terra. Aqui fala também sobre Jacó, que sacrificou a Deus, certo? Jacó também, ele sacrificou a Deus. Está aqui o altar de Jacó, no capítulo 29, no verso 18. Capítulo 29, no verso 18.
Jacó, peraí, deixa eu ver onde foi mesmo, 18, não, não foi aqui. Mas Jacó, ele também ofereceu sacrifício a Deus. Quando Deus mandou ele erguer um altar em Betel, Deus mandou ele erguer um altar em Betel, e ali ele sacrificou também a Deus. Nós sabemos, é uma palavra muito apregoada, certo? Aqui nós temos também Moisés, no capítulo 17 do Êxodo, que versículo 15, que diz: E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome. O Senhor é a minha bandeira. Gente, bandeira tem uma grande significação. Toda a tribo de Judá tinha a sua bandeira. E bandeira tem uma significação muito grande, por isso que nós devemos honrar a nossa bandeira. Cada país deve honrar a sua bandeira, porque a bandeira tem uma grande significação. Tanto que Moisés, ele edificou um altar, e ali naquele altar, ele sacrificou, adorou ao Senhor, né? Ele prestou sacrifício de adoração e louvou a Deus, e sacrificou, por certo, um animal limpo, saudável, certo? Por estar vencendo ali, está a sua jornada ali durante o êxodo, está dando certo, e Deus está falando com ele, porque Deus também falava com Moisés como falava com Abraão, certo? Então Moisés também, ele edificou vários altares. Nós sabemos disso, que ele edificou vários altares. Temos também aqui o altar de Gideão, porque nós sabemos que Gideão, Deus falou com ele, está aqui no capítulo 6 do livro dos Juízes, no versículo 11 do capítulo 6, um anjo fala com Gideão quando os midianitas estavam aproximando de Judá, né, de Israel, para acabar com a plantação do povo de Israel. Onde eles chegavam como gafanhotos, devoradores, os midianitas, os amalequitas. E ali Gideão, ele agradeceu a Deus por Deus ter falado com ele, ter escolhido ele para livrar o seu povo, para formar um exército e livrar o seu povo dos midianitas. Eu não vou ler tudo, porque senão a gente vai ficar aqui falando bastante e eu não vou continuar falando sobre o altar espiritual. No livro aqui, 2 Samuel 24, no capítulo 24, versículo 25, e edificou ali Davi ao Senhor um altar, e oferecendo holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo de sobre Israel. Ali, quando estava acontecendo um castigo que foi realmente enviado por Deus, porque Deus se irou. Porque nós sabemos que Deus é amor, mas Deus é justiça também. Mas quando Deus ira e o homem se arrepende e passa a servir a Deus de verdade, Deus perdoa. Ele está sempre de braços abertos para perdoar ao homem. Tanto que as misericórdias dele são infinitas e nós não seremos salvos
pelos nossos feitos, mas pela graça, pelas misericórdias de Deus. É óbvio que nós precisamos buscarmos a Deus para sermos cada dia melhores na presença dos homens e na presença de Deus e vice-versa. Não apenas na presença dos homens, porque nós sabemos que muitas pessoas, muitas, não são poucas não, que se dizem servas ou servos de Deus, só são servos de Deus no altar material. Qual é esse altar material hoje? Esse altar material hoje é o púlpito das igrejas. É a mesa onde se faz a celebração da ceia do Senhor. E nós sabemos que muitas pessoas ali no meio das outras se mostram santas. Eu não posso julgar também, mas Deus sabe, Deus me conhece, Deus conhece todas as pessoas. Mas muitas pessoas se comportam ali de uma maneira, mas fora daquele local se comportam de outra maneira, totalmente diferente. Mas nós precisamos buscarmos a Deus de maneira que possamos sermos moldados por Ele, de modo que onde quer que estejamos, venhamos ser servos de Deus verdadeiros, diante de Deus e diante dos homens, porque não adianta nada a gente ser servo de Deus lá no altar de pedra da igreja, no púlpito da igreja, e fora da igreja a gente ser diferente, a gente praticar coisas abomináveis aos olhos de Deus. Porque o altar, desde o princípio até quando Noé, Abraão, Davi, Moisés sacrificava animais a Deus, desde essa época, certo? O altar é um lugar de adoração a Deus, de louvor e adoração a Deus. Eles sacrificavam animais, mas era aprovado por Deus. Hoje nós cristãos não fazemos mais isso, porque Jesus já se fez sacrifício por nós, já se sacrificou por nós. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi o Cordeiro que se sacrificou por nós, levou sobre si todos os nossos pecados para que nós pudéssemos sermos salvos e vivermos bem aqui na terra, sermos moldados por essa palavra e vivermos bem sendo moldados por essa palavra, porque não adianta nada a gente ler essa palavra aqui, desse livro, e fazermos lá fora o que contradiz essa palavra. Porque Jesus um dia disse: eu não vim ser contra os profetas, mas ele também não veio aprovando tudo que os profetas fizeram, certo? Ele veio ensinando o que era que os profetas faziam, que era da vontade de Deus, e que os profetas faziam também, que não era da vontade de Deus, que era do homem, não era não era da vontade de Deus, certo? Quer ver um exemplo? Ficar o sábado todo sem fazer nada? Deus aprova? Alguém morrer por falta de socorro? Não. É certo que o sábado foi o dia escolhido por Deus, mas Jesus veio trabalhando no sábado, certo? Curando pessoas, salvando animais que estavam lá, presos, atolados, certo? Então ele veio nos mostrando que sábado realmente é o dia do Senhor. O profeta Isaías não mentiu. Deus trabalhou e descansou no sábado. Mas isso não significa que nós não possamos
trabalhar no sábado, certo? Todos os dias são dias do Senhor. Todos os dias são dias nos quais nós devemos nos comportarmos de acordo com a vontade de Deus, certo? Então, o altar de Deus, hoje, o altar material é o púlpito da igreja e a mesa onde se coloca o pão e o vinho para a celebração da ceia, ou qualquer mesa onde se coloca a Bíblia para celebrarmos um culto, prestarmos culto de adoração a Deus. Mas o altar espiritual pode ser em qualquer lugar que nós nos prostarmos, sentados, em pé, andando, dentro do carro, lavando louça, varrendo a casa, trabalhando. Se nós estivermos com a nossa mente cultuando a Deus, louvando a Deus, adorando a Deus, nós estamos no altar do Senhor, certo? Em adoração a Deus. O altar, o sacrifício hoje é o sacrifício vivo em louvor e adoração a Deus, em qualquer lugar. Porque também, gente, não adianta eu estar no púlpito da igreja, ao invés de eu estar exaltando o nome daquele que é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração, eu estar lá falando nomes de pessoas que não se sacrificaram por nós. Porque o único que se sacrificou por nós foi nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu digo isso porque, às vezes, quando eu vou dormir, eu procuro uma pregação e lá está só falando sobre, apontando pessoas que estão lá, falando o nome de pessoas, quando não é falando o nome de pessoas, é falando o nome do adversário de Deus. Olha, eu só falo o nome do adversário de Deus quando eu estou lendo a Bíblia, que está aqui o nome do adversário de Deus. Mas enquanto eu estou apregoando, da minha vontade mesmo, eu não falo o nome dele. Eu falo o nome de Jesus Cristo. Eu falo o nome de Deus, certo? Porque tem gente que é o tempo todo no púlpito da igreja falando o nome do adversário de Deus, do meu adversário, do teu adversário. E nós não devemos. O púlpito da igreja ficou para exaltar o nome de Jesus Cristo, não o nome do Filho, o nome do Pai, né? O nome do Filho do Pai, mas do Senhor e do Filho Jesus Cristo, que é o mesmo Deus. Mas o nome do meu pai, o nome da minha mãe, o nome do meu irmão, o nome do meu filho, o nome do meu genro, o nome do pastor fulano, do pastor Beltrano e o nome do adversário. Gente, tem gente que fala mais o nome do adversário de Deus do que o nome de Jesus. Quando a minha mãe, certo? Estava velhinha já, eu procurava uma pregação para ela ouvir e não encontrava, porque as pregações que eu via eram pregações que só falavam o nome lá daquele que crucificou Jesus, né, que entregou Jesus, o nome do adversário de Jesus, do nosso adversário. Então, a gente deve apregoar a verdade da Bíblia, sim, se tiver o nome da criatura aqui, a gente fala na Bíblia, porque a gente não pode tirar e nem acrescentar, nem um jota e nem um tio. Mas Deus me livre de ir para o altar da igreja, o púlpito da igreja, e lá de vez em quando pronunciar o nome de Jesus e a todo momento pronunciar o nome do adversário de Jesus. Deus me livre disso. Nunca. Porque o altar, seja ele o altar físico ou espiritual, é para nós
adorarmos ao único que merece toda honra, toda a glória e toda exaltação. Certo? Não é lícito nós irmos para o púlpito da igreja dizendo que vamos adorar a Deus e esquecermos do nome de Jesus e ficarmos o tempo todo apregoando o nome do adversário de Jesus, que é o nosso adversário também. Misericórdia! Eu não gosto. E nem de pregações assim eu não gosto. Eu não gosto, faz mal aos nossos ouvidos. A gente quer ouvir pregações que exaltem o nome do Senhor, que glorifiquem o nome do Senhor. Quem é o Senhor? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, certo? Outro aqui, que também nós já vemos que Jacó, Isaac também foi outro, que edificou altar. Todos os servos de Deus do passado edificaram altares para adorarem a Deus. Só que naquela época, todos os altares, os holocaustos, eles ofereciam animais e tinham que ser animais limpos, puros. O que significa isso? Significa que nós, ao entrarmos no altar, ao pisarmos no altar, antes de entrarmos no altar, devemos estarmos limpos. Como assim, Maísa? Ora, perguntaram a Jesus, quantas vezes nós devemos perdoar o nosso irmão? Ele disse, já não digo 7, mas 70 vezes 7 vezes. Então, cada vez que nós formos, subirmos ao altar, tanto físico quanto espiritual, nós precisamos, de verdade, não é só da boca para fora, não. Arrependimento de tudo que nós fizemos de errado e até aquilo que nós fizemos e nem percebemos que é desagradável a Deus. Precisamos pedirmos perdão a Deus por tudo de errado que fizemos, porque muitas vezes um olhar, um pensamento, nós estamos pecando, um olhar. Muitas vezes nós olhamos para o nosso próximo e com olhar de maldade, olhamos a roupa do nosso próximo com olhar de maldade, as vestes dele. E ele, muitas vezes, ele está vestido ali com uma roupa que lhe deram, certo? Uma roupa que nem foi ele que comprou. Ou muitas vezes foi ele que comprou, mas ele não está vestindo aquela roupa com nenhuma maldade. Então, quem está pecando somos nós. Quando nós olhamos o nosso próximo com olhar de maldade, nós é que estamos pecando, não é o nosso próximo. Então, quando nós também formos pedir perdão a Deus, nós temos que lembrarmos disso, certo? Das vezes que nós pecamos sem sabermos que estamos pecando. Das vezes que nós olhamos para o nosso próximo e imaginamos coisas que não deveríamos imaginar. A nossa mente é muito criativa e muitas vezes a gente julga. E quem somos nós para julgarmos o nosso próximo, se nós somos todos pecadores? Só que nós pecamos e temos a condição de prostrarmos diante de Deus e pedirmos perdão a Ele e Ele nos perdoar. Não significa que nós não estamos isentos do pecado, não. Ser cristão não significa estar isento do pecado, não. É que nós temos condição
de reconhecermos que pecamos e de nos prostrarmos diante de Deus e pedirmos perdão pelas nossas falhas, certo? Esse negócio de dizer, nós somos pecadores arrependidos. Sim, mas espera aí. Se você ou eu cometer um pecado e não orar e pedir perdão a Deus por aquele pecado, partimos para a eternidade, sem pedirmos perdão a Deus pelo que cometemos. Nós não vamos prestar conta a Deus, não? Claro que vamos, certo? Vamos prestar conta a Deus, porque está escrito que tanto o justo quanto o ímpio, certo? E para o justo, que conhece a verdade, eu creio que será pior do que para o outro que não conhece a verdade, certo? Porque quem conhece a verdade, pratica consciente. E muitas vezes, a gente pratica até inconsciente, porque, como já foi falado, a nossa mente é criativa. Muitas vezes a gente olha para a pessoa e julga, e a pessoa não está cometendo nenhum pecado, e a gente está julgando a pessoa. A pessoa não está vendo a igreja, e a gente está julgando. A pessoa muitas vezes está doente, sem condição de ir para a igreja, e a gente pecando, murmurando, achando que a pessoa não está vindo porque ela está com raiva de Beltrano, Cicrano. Precisamos tomarmos cuidado com tudo isso, certo? E prostrarmos-nos diante do Senhor a todo tempo, pedindo perdão pelas nossas falhas, por pensamentos, por palavras e obras, não apenas da boca para fora, pedindo a Deus para nos moldar a todo momento, através da sua palavra, certo? Porque não adianta nada eu ler essa palavra e apenas conhecê-la. Eu posso conhecer a Bíblia toda, interpretá-la toda, direitinho como ela é, certo? Mas se eu não colocar em prática o que está aqui, de nada vai adiantar. Apenas servirá para alguém que ouviu o que eu apregoar. Mas se eu não agir de acordo com o que Deus ensina, meus amados, porque esta Bíblia aqui é um livro histórico e tem muitas coisas aqui, certo? Como Abraão, por exemplo, ele idolatrava Isaque e deixou o seu filho primogênito ir embora, certo? Ele não fez a menor questão de seu filho ir embora com a sua mãe. Era filho dele tão quanto Isaque. Eu creio, aqui não está escrito, mas eu creio que por isso que Deus colocou a prova, certo? Mesmo assim, ele obedeceu a Deus. E muitos servos de Deus cometeram, não tinha esse livro em mãos, não tinha essa Bíblia em mãos. Os servos de Deus do passado não tinham essa Bíblia maravilhosa em mãos, certo, gente? Essa Bíblia aqui, ó, escrita por João Ferreira de Almeida, certo? Revista e corrigida, muitos deles não tinham essa Bíblia em mãos. Era Deus que falava no profundo do seu coração, dos seus corações. Por isso eles erravam, mas Deus perdoava. Até hoje Deus perdoa, porque hoje Jesus Cristo nos deu esse direito de nos tornarmos filhos de Deus por intermédio dele. Porque antes ele veio somente para os seus quem? Os judeus, mas depois ele deu a ordem para apregoarem também para os gentios, certo? Para nós termos também esse direito de vida eterna. Então, meus amados, quando nós subirmos no altar,
material, que é o púlpito da igreja, que venhamos a exaltarmos o nome do Senhor. Ainda que for preciso a gente falar sobre o adversário, não vamos exaltar o nome dele, não, que ele não merece essa honra. Um púlpito de igreja foi construído para a adoração e louvor a Deus, certo? Antigamente era o holocausto, eles sacrificavam, mas ali tinha reverência, certo? Tinha reverência. E nós temos que termos esta reverência. É um lugar para nós exaltarmos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que merece toda a nossa honra, toda a nossa adoração. A Ele toda a glória, toda adoração. Isso não significa que pessoas aqui não merecem serem honradas, sim, mas abaixo dele, abaixo de Jesus. E que assim, Deus possa abençoar a todos, que todos possam ter entendido esta mensagem, certo? A diferença entre o altar de antigamente, o altar material do Velho Testamento, o altar material do Novo Testamento, certo? O altar material de outras pessoas que não são cristãs e o altar material do cristianismo, viu? E que Deus abençoe a todos. Fiquem aí com o meu abraço, o meu beijo fraterno da sua irmã em Cristo, a professora Ilza Saldanha. Amém? E que Deus abençoe a todos, para que todos possam estar bem guardados no esconderijo do Altíssimo, que o anjo do Senhor acampe em volta de todos, dando livramentos a todos os brasileiros neste momento tenso de escolha de administradores para os municípios, que cada munícipe possa estar sendo abençoado nesse momento com a sabedoria do alto, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Bye, bye.